Salve, muito boa noite. Nós vivemos aqui a tal ressaca cívica. A esplanada ainda está parada aqui. Existem alguns caminhões lá que furaram, aqueles que furaram o cerco entraram e a polícia ainda tem dificuldades, está negociando a retirada dos caminhões. A esplanada ainda está interditada, né? Isso foi uma demonstração forte de apoio ao governo e agora as análises. Cada um toma um lado aí da manifestação para fazer essa avaliação. Mas o certo aqui no mundo político, o que conta, o que está mesmo sendo polêmico, é o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Houve resposta hoje para todo lado. Supremo, Câmara, Senado, os líderes e o mercado financeiro endoidou. Dólar subiu, bolsa caiu, previsão de juros futuros também subiu, ou seja, provocou instabilidade. Senador, voltando aqui um pouco aqui a esse debate político importante, né? É inegável que foi uma grande demonstração de força, né? Mas isso traduz em votos, e a gente vê pesquisas lá indicando que o presidente Bolsonaro não ganha a eleição. Como é que o senhor está processando isso? O senhor que tem experiência boa em política. Olha, eu avalio assim, tem muita gente também que já não consegue assim ficar olhando muito a questão do radicalismo de esquerda e de direita. Eu acho que a população hoje quer uma alternativa de alguém que faça alguma coisa, porque não adianta, nós estamos com muitos sérios problemas, inclusive de segurança jurídica, de investimento no Brasil. Você falou aí da Bolsa, e é verdade, né? Hoje teve uma alteração de quase 200 bilhões com relação à Bolsa de Valores. E foi a maior em 6 meses. Sim, então o dólar subindo. Maior queda em 6 meses. Mas o mais grave é que a gente não está conseguindo atrair investimento no Brasil, exatamente pela insegurança. Segurança política e insegurança jurídica. Então essas coisas acabam comprometendo e dificultando, por exemplo, agora vem a questão, né, do preço interno. Você vê que, imagine se param agora os caminhões como estão ameaçando, né? Aliás, já pararam em vários pontos, já temos caminhões parados, estradas bloqueadas, já temos notícia de estradas bloqueadas em Santa Catarina, na Bahia, nas proximidades de Luiz Eduardo Magalhães e também em Rondonópolis. Ou seja, a situação não está fácil, né, senador? O que acaba complicando. O que é possível fazer num cenário desses? Eu acho, primeiro, conscientizar, né, porque não tem sentido essa paralisação. Se fosse em protesto ao aumento do combustível, tudo bem, porque, né, o diesel, a gasolina chegou em patamares... Que ocorreu da outra vez, né? Exatamente. Então, lá em 2018. Se fosse uma manifestação sobre isso, até, né, você tem que considerar e trabalhar para reduzir isso. É isso que eu estou achando estranho, né? Quando se faz uma reivindicação, um movimento desse, tem um objetivo. E esse não tem nada palpável. O que eles estão pedindo, o senhor sabe? Pois é. Eles querem, né, uma ação contra o Supremo. Né? Pelo menos é o que a gente ouve, né? Que haja... Impossível. Impossível, eu sei que é impossível. Inclusive, as consequências dessa paralisação é imensa. Se nós já estamos numa situação de patamar de chegando a 2 dígitos da inflação, a tendência é aumentar mais ainda. O PIB brasileiro teve interferência, caiu em virtude da paralisação. É porque o nosso país é rodoviário, né? Então qualquer paralisação desabastece o mercado. Desabastecendo, você sabe, aumenta o preço. Ou seja, o país vem de uma pandemia que já atirou o PIB lá no chão. Agora, vinha tentando se recuperar, vem mais essa bomba com essa estabilidade o tempo todo que o país vive. Aí não conseguiu ainda uma estabilidade política nos últimos 2 anos. E agora vem os caminhoneiros com essa greve, que ninguém sabe nem para quê, nem para quê, gasolina a R$7, mas não é por isso que eles estão nas ruas. Não é. Ou seja, está faltando aí um estadista para dizer vamos parar com isso e vamos trabalhar em prol do país e não contra o país? Já está faltando algum tempo, né? Porque, por exemplo, o grande problema que nós enfrentamos, acho que talvez a maior dificuldade foi a pandemia, né? Em onde você viu aí todo mundo, cada um atirando para um lado. O governo federal para um lado, os estados, municípios, não é? Você está vendo a CPI agora, não é? Também com um foco muito forte no governo federal, e a gente percebe que nos governos estaduais houve realmente um rombo muito grande, muito desvio de recursos, mas a cada dia as coisas vão aparecendo, né, e acaba comprometendo um pouco exatamente essa estabilidade política. Né? Você vê agora, né, esses 2 últimos que foram convocados, né, pegaram atestado médico, sumiram, desapareceram, a polícia está atrás deles. A né? turma da Precisa Medicamentos, Tolentino, né? E o Marconi. O pessoal está correndo, né? O pessoal está correndo, né? Os lobistas aí. Vão encontrá-los. Os lobistas da vacina. Agora, senador, o senhor que está na CPI, o senhor hoje em dia é titular, né?
Não sou CPI. titular, não, mas eu como se fosse. Pois né? é, porque Eu o Tasso participo de todas. Gereissati deu É. ali ele se afastou, né, um pouquinho. Não, só foi nesse momento agora do Francisco, né, que veio aqui do Distrito Federal, onde, Pois é. de fato, a cúpula foi toda presa, né? Como é que o senhor vislumbra aí o fim dessa CPI? Já está perto de terminar? O relatório, na sua avaliação, vai pedir ali o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Eduardo Pazuello? O que vem nesse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu acho que esses dois que estão faltando, o Marconi e o Tolentino, são fundamentais na conclusão dos trabalhos. O Tolentino, na prática, está claro nos documentos e em todos os depoimentos que foram feitos, de que, na prática, ele é o dono do FIB Banco, né? Que não existe um banco fajuta, porque integralizou o capital com um 7 terreno bilhões. de 7 bilhões, que não existe. O Era em terreno não Curitiba, existe. passou para São Paulo, Não existe. vai em São Paulo, não existe. É só no papel. E eu, inclusive, aproveitei na semana passada, liguei para o contador, porque existe um balancete assinado. Eu, como contador, liguei para ele, olha, né, como é que é O esse senhor falou negócio? que ia fazer, inclusive, um registro contra ele na ordem? Não, sim, aí ele esteve aqui comigo na sexta-feira, fez questão, pegou o avião e veio conversar comigo. E disse que, de fato, não existe nada daquilo, né, nunca foi contabilizado nada, a empresa... Mas aí quando ele... 7 bilhões? 7 bilhões e meio, não existe Mas nada. e por que ele tinha que integralizar esse capital? Para dar a garantia? Para dar garantia, eles deram a garantia de 87 milhões na compra da Covaxin. Só que uma garantia que... Né, e o pior, que tem outras garantias também do governo, Ministério da Economia, e outros, bancada por esse... Era uma empresa fantasma de fornecer garantia exatamente. e não tinha, nem ela tinha sua própria tem 28 processos na Justiça de São Paulo, né? E na prática, essa empresa, na prática é do Tolentino, que dizem, né, as más Senador, línguas, eu costumo dizer que corrupção, pode ser chegar no Ricardo Barros. Eu costumo dizer que corrupção é como unha, você tem que cortar sempre. Né? É verdade. Os lobos estão sempre aqui rondando a esplanada tentando roubar dinheiro público. Nesse caso, é evidente que tem irregularidade, é evidente que tem roubo. O grande questionamento é o seguinte, há uma ligação desse grupo, desta quadrilha, com a cúpula do governo, com o presidente Jair Bolsonaro? O senhor vê essa ligação? Eu vejo assim, né, o modus operandi do Ministério da Saúde é o mesmo do DF. Há uma cúpula né, que cuida da saúde. Domina da saúde, faz compras. São compras altas, são gastos, são orçamentos altos, compras altas, produtos caros. Não tem controle de nada. Pode se chamar de máfia da saúde? Sim, pode. Na prática, eu chamaria até de organização criminosa, né, porque há todo um esquema montado. Cada um tem a sua função. De empresas fantasma, de propostas de cobertura, empresa cobrindo o preço todo, mas não entrega, recebimento antecipado, não tem controle de nada, você manda milhões e milhões sem controle. Não o Sistema sabe se Único de entrega Saúde não tem crédito. O único controle que ele sabe é quanto mandou em recurso. Mas para onde foi, ninguém tem controle. Você vê que aqui em Brasília, por exemplo, não tem controle de estoque de medicamento. Qualquer boteco tem controle de estoque. Aqui não tem. Aqui o caminhão saiu, já dá baixa no estoque todo. Por quê? Porque não há interesse em controlar. Quem é que cuida da saúde aqui no DF? PP. Quem cuida da saúde no Ministério da Saúde? PP. Há muito tempo. Agora, senador, o governo se defende dizendo que não comprou a Covaxin, né? E que, portanto, não teve aí um gasto, dinheiro público na compra dessa vacina, já suspendeu tudo. Sim. Isso não é um atenuante para a cúpula do Ministério da Saúde, para o próprio presidente Jair Bolsonaro? Não, a gente não vai acusar diretamente o presidente, mas ele foi avisado que havia isso. Ele disse para o deputado... Luiz Miranda. Seria o líder. Não é? Então, o próprio Pazuello também comentou tudo isso. Então, faltou realmente essa iniciativa de apurar, de botar a Polícia Federal, botar alguém para correr atrás disso. Não houve. Então, muito pelo contrário. Né? Houve o recebimento das garantias, que aí a gente percebe hoje que a empresa não existe, é fantasma. Houve realmente a Precisa, ela tem hoje, ela é a Global, a mesma coisa. Né? A Global tem 99% da Precisa. A Global chegou a, não vacina, mas produtos, tem vários produtos, medicamentos que foram comprados, pago adiantado, não foram entregues, superfaturado, cobertura de empresa. Inclusive está respondendo, né, por essas compras aí a Global. O interessante, isso que o senador fala, é uma grande verdade. Aqui no Distrito Federal, no coração do poder,
O sistema de saúde sempre foi roubado aqui. Chegou ao ponto de um governador médico eleito e disse, não, eu sou médico, eu vou tomar conta disso. E se nomeou secretário da saúde. Presta atenção, ele era governador e secretário de saúde. O que aconteceu com ele? Foi preso. E o atual também, ele ficou, só que ficou algumas horas, pediu demissão, né? Disse que ia assumir, depois desistiu. Como é fazer política aqui no coração do poder, no Distrito Federal? É diferente dos outros estados? Porque aqui você, o senador, o deputado é o vereador, é o deputado distrital federal. Então, a população quer a presença, quer... Mas o que falta em Brasília, no Brasil, mas em Brasília mais ainda, é um plano, né, de nação, um plano de metas, onde é que você quer chegar. Não tem, aqui Brasília cresce muito, né, senador? Também, mas você não tem política de desenvolvimento econômico. Aqui são políticas de governo. Cada governo que entra, acaba com tudo e começa tudo de novo. Então, não há comunicação. Por exemplo, pergunta quantas vezes o secretário da Cultura reuniu-se com o secretário da Educação. Nenhuma. Primeiro que já é o quinto, da Educação é o quinto, saúde também já acho que está o quinto ou sexto. Mas o que eu vejo assim, não há controle, tanto é que a cúpula toda foi presa, desde o secretário até a cúpula toda, criaram o Instituto, né, que é uma privatização do setor, né? Para passar para as organizações sociais. Que aí há um parecia uma boa ideia. Agora, senador, isso foi, aliás, foi muito elogiado, porque disse que facilitaram ali as compras nessa área de saúde, que precisa ali comprar um medicamento rapidamente para atender a população. Precisa, não dá para ficar ali esperando. Pela Lei 8666, apesar que nós aprovamos a mudança, e os estados já poderiam estar aqui, aplicando a 8666 nova, a mudança. Mas o Instituto é para isso, é para flexibilizar. Mas o que eles fizeram? Por isso, contratação de médicos também. Sim, mas, por exemplo... O Sara Kubitschek funciona nesse sistema, né? Funciona com bastante recurso, né? Lógico, é muito eficiente, há muito controle, principalmente antes, na época do Campos da Paz, era muito boa. E por que o Instituto não funcionou em Brasília? Porque o objetivo da criação, quando assumiram o Instituto, o objetivo era desviar recursos mesmo, né? Tanto é que, você precisa ter ideia, tem aditivos assinados, que foram assinados publicamente de um jeito e depois mudaram, né, o aditivo, alterando as cláusulas. Então, chegou a 97% de gasto de pessoal. Inclusive, grande parte deles foram contratados durante a eleição da mesa diretora da Câmara. Por que o impeachment não saiu aqui? Porque tem essas coisas, né? Contrataram muita gente indicada pelos próprios parlamentares. Da Câmara Distrital. Da Câmara Distrital. Certo. Então, por exemplo, o mais grave aqui que aconteceu, por exemplo, a Precisa comprou aqui os testes, né? A R$ 137,90. O primeiro colocado era 73, metade do valor. E o SESC fez um pregão na mesma semana e conseguiu comprar 18. Depois a Secretaria comprou a 180, quer dizer, 10 vezes mais. E ainda vem a qualidade inferior. Mas o mais grave é exatamente isso. O mais grave é que na hora de entregar, negativo, né? Entregaram outro teste. Inclusive um teste que estava sendo recolhido no mundo todo, na Argentina, Dinamarca, China, Índia. Eles estavam recolhendo, porque não tinha efeito nenhum, não tinha eficácia nenhuma. Por isso, falso negativo. Então, milhares de pessoas fizeram o teste, foram para casa como negativo, o teste negativo. E saiu contaminando, né? Saiu contaminando, muita gente pode ter ido para o hospital já, né, em situação. O senhor está sendo cotado para ser governador aqui do Distrito Federal. É um desafio bom, né? Não, é um desafio muito grande. Mas a gente vem se preparando há muitos anos, porque, primeiro, né, a população precisa conhecer o seguinte: há uma diferença imensa entre a gestão pública e privada. Na iniciativa privada, você pode fazer o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido. Isso. Mas no serviço público, você só pode fazer o que é permitido. Que é determinado pela... Que é autorizado, que é determinado pela legislação. Então, há uma diferença, sim, gritante. Então, por isso é que eu fui para a Câmara Federal, para mudar a legislação da educação, da ciência e tecnologia. Porque quando eu fui secretário, eu vi que muita coisa você não consegue fazer por causa da legislação. Por isso que nós mudamos o marco regulatório de ciência e tecnologia, o Fundeb agora, o Plano Nacional de Educação, a gente mudou exatamente para poder executar. Por exemplo, na minha época de ciência e tecnologia, se um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e no projeto tivesse um determinado reagente
e ele mudasse o reagente, mas tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque mudou o reagente. Agora, se ele fizer tudo certinho, como manda o figurino, e não tiver resultado nenhum, parabéns, no ano seguinte ele pega mais recursos. Então, a gente teve que mudar isso. Eu sempre fui presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, exatamente para mudar essas coisas, né? Ok, senador, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco. Nós voltamos em 2 minutos. Vamos saber no próximo bloco como está a prévia do PSDB, que tem aí uma série de candidatos, de pré-candidatos a presidente da República. Voltamos em 2 minutinhos, não saia daí.